Atos capítulo 6. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Todos acharam, gente? Diz assim: não deixa o sono te vencer, não deixa nada te vencer hoje. Atos capítulo 6 diz assim: a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do quê? Do Espírito e de sabedoria. Vou voltar a frisar isso aqui de novo, 3. Mas irmãos, isso aqui ele está falando para a igreja de Jerusalém. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito, ou seja, do Espírito Santo, porque o Espírito aqui está com letra maiúscula, e de sabedoria, aos quais encarregaremos destes serviços. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Quem que é o primeiro homem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão era cheio do quê? Cheio de fé e do Espírito Santo. Aí escolheram também Filipe, escolheram Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Eu não quero continuar lendo, mas para você entender, ali no capítulo 6 e capítulo 7, e também somente o 6 e o 7 vai falar sobre Estevão, o primeiro mártir da igreja. Estevão, se você estudar sobre Estevão não era obreiro, Estevão não era pastor, Estevão não era diácono, Estevão era um membro da igreja de Jerusalém, um membro. Para que você não venha dizer assim: pastor, mas Estevão estava fazendo a obra, então isso aí é para os obreiros. Não. Estevão era um membro da igreja de Jerusalém. O capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, ele relata a instituição dos diáconos na igreja primitiva, ou seja, na primeira igreja, aonde sucedeu a primeira igreja. Naqueles dias, o número de cristãos estavam crescendo. Quando os apóstolos e algumas pessoas estavam dentro de uma sala, 120 pessoas, que a promessa foi dita que desceria o Espírito Santo sobre eles seriam batizados pelo Espírito Santo, falariam novas línguas. Estavam ali Pedro, Tiago, João, Tomé, Maria, as mulheres, 120 pessoas estavam repousando numa sala em Jerusalém, perto do templo, chamada festa, praticamente 50 dias após a Páscoa, o Pentecoste. Era uma festa judaica. O que é Pentecoste? É 50 dias após a Páscoa. O que acontecia nesses 50 dias? A colheita dos primeiros frutos. Por isso que eles assemelharam o Pentecoste, por isso que é tão espiritual o Pentecoste, que no dia de Pentecoste colheu os primeiros frutos, ou seja, as primeiras conversões, os primeiros membros. 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo desce sobre os 120. Os 120 recebem o dom do Espírito para falar em outras línguas, na língua daqueles que estavam do lado de fora. Não é aquelas línguas que ninguém entende, não. Era idioma, porque a Bíblia diz que do lado de fora existiam os partos,
existia pessoas de outros lugares, de outros países, e era necessário que o evangelho se estendia até essas pessoas. Então o Espírito Santo desceu sobre essas pessoas, para que aqueles que estavam do lado de fora pudessem compreender o evangelho. Então esses 120 recebem o Espírito Santo. E na pregação de Pedro, se converte quantas pessoas na primeira pregação de Pedro? Alguém sabe? 3.000 homens se converte. E depois das 3.000, quanto se converte? 5.000. Então a Bíblia diz que o número de cristãos estava crescendo. E como cresce o número de pessoas, também cresce a crise e o problema. Então houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Quem estava na escola bíblica sabe o que é helenismo. Então houve uma briga muito grande entre os helenistas e os hebreus. Quem que é os helenistas? Aqueles que falavam a língua grega. Aqueles que praticamente, através de Alexandre o Grande, helenizou a cultura com a língua grega. Então ele fez uma só língua, uma só cultura, um só povo. Estabeleceu uma cidade pelo seu nome, chamada Alexandria. Então, naquele tempo, quanto os helenistas, quanto os hebreus ouviam o evangelho e a igreja crescia paulatinamente. De 120 foi para 3.000, de 3.000 foi para 5.000, e aí a igreja se estendeu, e estendendo a igreja houve problema, houve crise. Então aparentemente as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária dos alimentos. Então o que a igreja fazia? A igreja arrecadava alimentos e ela distribuía para os membros da igreja e também os parentes dos membros que estavam na igreja. Por isso que as mulheres, elas estavam sendo prejudicadas, as mulheres dos gregos. E quando eles estavam fazendo a obra, as mulheres estavam em casa fazendo os afazeres da casa. Então os 12 apóstolos, assim como Matias, o justo, estava incluso, porque Judas se enforcou. Aí era necessário completar os 12, precisava de alguém. Lançaram sorte e escolheram Matias. Se reuniram, convocaram a comunidade cristã e eles ordenaram que fossem escolhidos 7 homens de boa reputação para supervisionar essa distribuição de mantimento. Ou seja, Pedro praticamente falou assim para a igreja de Jerusalém: olha, levanta 7 membros aí, mas tem que ser 7 membros de boa reputação, cheios do Espírito e de fé. Pode ver que não é qualquer um. Não é qualquer membro. Como eu sempre falo, vocês acham que todos aqui têm o Espírito Santo? Hein, pessoal? Mas se eu pedir para levantar a mão, todo mundo vai levantar a mão que tem o Espírito Santo. Nem todos aqui têm o Espírito Santo e nem todos aqui têm fé. A igreja de Jerusalém era a mesma coisa. Então Pedro pede para levantar 12. Pede para levantar 7. Só que quando levanta 7, a Bíblia, juntamente com os discípulos que levantaram esses 7, a Bíblia coloca um sobrenome em Estevão, digamos entre aspas, um sobrenome. A Bíblia diz que Estevão, ele era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Aí depois a Bíblia continua falando. Filipe não colocou nenhum contranome. Prócoro não colocou nenhum contranome. Nicanor não colocou nenhum contranome. Timão não colocou nenhum contranome. Párnemas não colocou nenhum contranome. E Nicolau de Antioquia não colocou nenhum contranome. Somente em Estevão, um varão eloquente, poderoso na sabedoria, no poder e no Espírito Santo. Um membro. Não estou falando de obreiros. Não estou falando de pastores. Estou falando de membro. Vocês, membresia de uma igreja. Especialmente sobre Estevão, o texto bíblico nos revela sendo ele um homem cheio do Espírito Santo. O que é um homem cheio do Espírito Santo? Se você vê o ministério de Estevão, foi muito além da diaconia das mesas. Ou seja, para você entender, olha para cá, não olha para a sua Bíblia, olha para cá para o pastor, amém? Senão você não vai entender nada. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. E ele não ficou só na diaconia da distribuição das mesas. O que significa isso?
Estevão, ele não era um homem somente que estava na igreja sentado ouvindo a palavra. E os discípulos falaram assim: olha, o papel de vocês é levar comida para as mulheres. Vai lá e leva comida para as mulheres. Estevão não ficou só nisso, ele não se contentou só com isso. Estevão não era um membro acomodado. Estevão não era um membro que só pensava em sentar na cadeira e ia para a igreja só quando ele queria. Ou ia para a igreja só quando não tinha nada para fazer em casa. Ia para a igreja quando não tinha mais nada para fazer. Aí não, eu vou para a igreja, aí eu vou lá ajudar. Aí eu vou ser um membro apto para ajudar a estender o alimento sobre a mesa das viúvas, sobre a mesa dos gregos, sobre a mesa dos helenistas. Esse não era Estevão. A Bíblia mostra que Estevão queria fazer muito mais daquilo que foi lhe dado. Eu sempre falo para os obreiros e principalmente para os candidatos. Aqueles que querem fazer a obra, tem que começar muito antes de ser um obreiro. Muito antes. Porque quando Paulo exorta Timóteo a respeito da obra, ele fala que o bom obreiro é aquele que se coloca diante de Deus como? Aprovado. Aprovado. O que é ser aprovado? Antes mesmo de ser obreiro, de ser chamado, antes mesmo de fazer a obra, ele já é o quê? Aprovado. Então ele não é um obreiro, ele é um membro que faz a obra de Deus muito melhor do que um membro. Ou muito melhor, perdão, do que um obreiro. Estevão era um membro, mas fazia a obra muito melhor do que um obreiro. Estevão era um membro, mas fazia a obra muito melhor do que um pastor. Porque Estevão não desejou somente estender as mãos à mesa das mulheres. Estevão não desejou somente isso. O ministério de Estevão foi muito além disso. Muito além disso. Além de cumprir as suas responsabilidades perante a igreja primitiva, Estevão se empenhou em proclamar o evangelho, ficando marcado na história da igreja. Se você lê a pregação de Estevão, choca, meu Deus do céu. Eu estava estudando nessa manhã, 7:30 da manhã, sobre a oração, sobre a pregação de Estevão, sobre o que era Estevão. A Bíblia relata apenas 2 capítulos sobre Estevão, não precisou de um livro inteiro, falando de um homem que impactou aquele momento, que impactou aquele lugar. Um homem que era transformado pelo Espírito, porque ele ansiava isso. Um homem que o seu maior desejo era o Espírito. Não tinha nada naquele momento, nada na vida de Estevão que podia suprir o seu coração, os seus desejos, a não ser o próprio Espírito de vida. Não existe um homem que ele tem metade de Espírito. Ou ele é cheio ou ele não tem nada. Ou você é cheio do Espírito ou você não tem nada. O que é um membro cheio do Espírito Santo? Ele deseja muito mais daquilo que o próprio Deus ofereceu para ele. O que Deus te ofereceu? Dinheiro? Porque para muitos parece. Riqueza? Para muitos parece. Qual foi o maior dom que Deus cedeu para vocês? Fala, gente. Vocês estão receosos de falar qual que é o maior dom que Deus deu para vocês? Salvação. Fé também, tudo bem. Porque você não pode ser salvo se você não tem fé. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que homem nenhum se glorie por elas. Então, Estevão, quando ele foi chamado, ele já estava cheio. Ele não precisou entrar na obra para depois buscar o Espírito, entre aspas, assim como dizem muitas igrejas, o domingo da busca do Espírito Santo. O domingo da descida do Espírito Santo, ou você é cheio, ou você não tem nada. Qual que é o momento, pastor, que eu sei que eu tenho o Espírito? Quando você não deseja apenas ficar sentado numa cadeira, ouvindo a palavra, indo para casa como se nada tivesse acontecido. Tem membros aqui de 4 anos, que já deveria ser um obreiro. Tem membros de 10 anos de igreja, que deveria ser obreiro. Tem membros de 30 anos de igreja, que deveria ser obreiro, e ainda não é nada. Talvez nem salvo não é. Talvez nem conheceu o Cristo. Não vou dizer que o salvou, porque se tivesse sido salvo, o mesmo Espírito que estava na igreja primitiva era o mesmo Espírito que repousava sobre ele. Porque o desejo de um salvo não é ficar sentado na cadeira estacionado, como se nada tivesse acontecido. O desejo dele é levar a mesma vida que veio sobre ele.
Aqueles que são mortos. Que estão mortos aonde? Nos pecados, nos delitos. Eu falo para vocês, às vezes eu pergunto para Deus, e eu sei que não. Me perdoe, por isso que eu falo, presta atenção, por favor. Porque você precisa ouvir isso. Eu pergunto para Deus nas minhas orações, e hoje de manhã eu estava orando a Ele no meu quarto. Eu falava para Deus, meu Deus, será que o meu povo é convertido mesmo? Será que o meu povo tem o Espírito Santo mesmo? Será que o meu povo, será que se o Senhor voltasse hoje, encontraria fé sobre aquelas pessoas? Eu sei do meu caráter diante de Deus. Eu estou perguntando para vocês. Eu sei o que eu sou quando eu estou sozinho. Eu sei o que eu sou quando só tem eu e o meu celular. Eu sei o que eu sou quando estou na frente do meu computador. Eu sei o que eu sou quando não tem mais ninguém do meu lado. Eu sei. Amém? Então, a vida de um cristão, como a gente sempre fala, ela não é medida, ou a vida de uma igreja, por ser de Deus ou não, não é medida por quantos membros ele tem dentro da igreja, não. Porque até o diabo senta nessas cadeiras. Como assim, pastor? Jesus pegou os 12, olhou para todos eles e falou assim, ó, aqui tem 12, mas um é o... Sentavam na mesa da Páscoa, da propiciação. Sentavam na mesa para ouvir a palavra de Jesus, faziam os mesmos sinais que Jesus fazia. Você acha que Judas não fazia os mesmos sinais? Hein, pessoal? Hein, gente? Vocês acham que Judas não deitava nos ombros de Jesus? Vocês acham que Judas não comia no prato de Jesus? Vocês acham que Judas, ele não experimentava de tudo aquilo que ele estava enxergando? Vocês acham que não? Então, na mesma igreja que acontecia sinais, estava também o diabo. Também estava o diabo. Por isso que eu falo, o diabo também senta na cadeira. O lugar que o diabo mais trabalha não é lá no mundo, porque lá as pessoas já estão na mão dele. O diabo vai trabalhar dentro da igreja. Por isso que as pessoas perdem o fio da meada. Por isso que as pessoas são como Pedro falou mesmo, olha, levanta 7, mas que tenha boa reputação. E muitas das vezes a gente não tem. Aqui, levanta 7, que tem o Espírito Santo, e muitas das vezes a gente não tem. Levanta 7, de boa conduta, e muitas das vezes a gente não tem. Muitas das vezes a gente não tem. Então, a igreja primitiva, ela começou assim. Ela começou com homens de Deus, membros de Deus, membros fiéis à palavra, que não deixava nada desse mundo tomar conta deles, que não deixava os seus prazeres, o seu tempo, e muitas das vezes as nossas vontades tomar conta do nosso coração, porque se a gente olhar para o texto bíblico, ele nos informa que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém, pessoal? Sinais, maravilhas. Fazia aquilo que os discípulos, porque Estevão não viveu diretamente com os discípulos, mas a Bíblia diz que eles faziam sinais da mesma forma, da mesma maneira que os discípulos faziam. Estevão fazia isso. Ou seja, a pregação de Estevão confrontava o antigo sistema religioso judaico. Por isso, tão logo, Estevão despertou a ira dos membros da sinagoga, dos judeus helenistas. Ou seja, quando Estevão começou a pregar, porque ele pregava isso, vocês crucificaram a Cristo. Foi vocês mesmo que mataram o Cristo, o autor da vida. Estevão falava que o Deus, o Cristo que vocês mataram, ou o Deus que vocês conhecem, não habita em templo feito pela mão do homem. Não habita. E a Bíblia diz que a ira se acendia dentro daqueles judeus. Se acendia, meu Deus. Por quê? Porque eles não aceitavam. Eles achavam que era salvo pelas obras. Como eu volto a frisar uma pregação que eu fiz há algum tempo atrás. O maior povo que tinha obras era quem? Os judeus. Os judeus. Era o maior povo que tinha obras. Que faziam aparentemente para Deus. Viviam até com uma caixinha de palavra na sua testa. Você pode ir hoje em Jerusalém, Israel. Os judeus de lá, eles amarram uma cinta na cabeça e tem uma caixinha com versículos bíblicos na cabeça deles e também na cintura. Para que serve isso? Não adianta estar a palavra dentro de uma caixa se ela não está dentro da cabeça deles. É ou não é? Por isso que eu falo, às vezes a gente conhece Bíblia e não fizemos nada. Às vezes a gente conhece teologia
mas para nada adianta. Porque a gente talvez é daqueles membros da igreja de Jerusalém que não foi escolhido entre os 7. Porque foram escolhidos somente 7. É ou não é? Amém? Esses homens judeus, eles subornaram algumas testemunhas para acusá-lo de blasfêmia. Eles falavam que Estevão estava blasfemando. Eles falavam que Estevão estava blasfemando. Estevão foi o primeiro mártir da igreja cristã. Após ser acusado de blasfêmia, Estevão ele foi levado perante o Sinédrio. O que é o Sinédrio? É um concílio de judeus. O sumo sacerdote está ali. E ali eles tomam a decisão se vão matar a pessoa, se não vão matar, se vão prender, se não vão prender. Então Estevão foi levado diante do Sinédrio. E ali falsas testemunhas depuseram contra ele, o acusando de pregar contra a adoração no templo e contra a lei. A Bíblia diz que quando os membros do Sinédrio olhavam para Estevão, eles viam no rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Você pode ver em Atos 6,15. A Bíblia diz que no rosto de Estevão, os judeus olhavam para ele e viam o rosto de um anjo. Antes, o mesmo capítulo nos informa que os membros da sinagoga não conseguiam resistir à sabedoria e o espírito pelo qual Estevão falava. Pensa comigo, Estevão, um membro, e os mesmos judeus, movidos de entendimento da Torá, da lei, movido do Velho Testamento, dos 5 primeiros livros da lei de Moisés. A Bíblia diz que esses homens judeus que conheciam a lei, eles não conseguiam, eles não suportavam tamanha sabedoria que Estevão tinha. Um membro. Tamanha sabedoria que Estevão tinha, meu Deus. Poder, autoridade, tudo que ele fazia com poder e autoridade pelo Espírito Santo, meu Deus. Amém? Então olha a importância de a gente ter o Espírito Santo nos nossos dias. Olha a importância de a gente ter o Espírito Santo na nossa vida. Olha a importância de a gente ter o Espírito Santo para que aonde a gente for, a gente possa levar esse mesmo Espírito para pregar o Evangelho para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão mortos pelo pecado, porque assim foi com a gente. Pode ter certeza que pelo menos uma pessoa cheia do Espírito Santo pregou para você e hoje você está aqui. Então nós temos que levar o mesmo Espírito para aqueles que também precisam. Porque a Bíblia diz que a seara é grande, mas os ceifeiros são... E perante o Sinédrio, Estevão então foi convidado a se defender. A sua defesa, sem dúvida, foi um dos mais brilhantes sermões já pregado em toda a história da igreja. Você pode ler em casa, por favor, leia o que Estevão ele pregou naquele Sinédrio. É muito forte isso. Leiam o que Estevão pregou. Você pode ler ali Atos capítulo 6 e Atos capítulo 7. Leia em casa para você compreender, por favor. Estevão, perante um Sinédrio cheio de judeus eruditos, instruídos acerca da palavra. Esses mesmos judeus olhavam para Estevão e viam no rosto de Estevão um rosto de um anjo. A sua pregação foi uma autêntica exposição das Escrituras. Estevão fez uma extraordinária retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel. Estevão, ele revelou o fracasso de Israel do Antigo Testamento, o povo que era de Deus do Antigo Testamento. Ele revelou as suas falhas diante do Sinédrio. Ele começou lá de Abraão, começou de Moisés, começou de José, falar dos patriarcas, falar dos pais, os primeiros lá no início. O povo perante Jeremias, o povo perante Ezequias, o povo perante Oséias, perante Abacuque. Então Estevão fez uma retrospectiva do relacionamento de Deus com Israel. O que era Deus no tempo de Israel no Velho Testamento e o que Deus queria fazer com a gente hoje, meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que os profetas sentiram inveja da gente hoje, porque hoje a gente tem o Espírito Santo. Não que eles não tinham, mas não moravam dentro dele. E hoje o Espírito Santo mora dentro da gente. Amém, pessoal? Por isso que nós temos liberdade para pregar o Evangelho e pregar com sabedoria, porque quem convence é o Espírito Santo. Em sua pregação, Estevão falou sobre a era patriarcal, sobre os dias de Moisés.
o período da peregrinação no deserto, sobre o tabernáculo e o templo. Estevão falava, olha o que acontecia dentro do templo, olha a glória de Deus que descia no tabernáculo, olha o que Deus fez com Nadab e Abiú, morreram por levar fogo estranho, uma adoração estranha. Olha o que Deus fez com aquele povo do deserto no tempo de Moisés, morreram todos, sufocados pelo maná que caía no céu, alguns eram sufocados pelas narinas. Estevão, ele trazia à tona tudo isso, porque Deus insistia e o povo não ouvia. Deus insistia e o povo caía. Deus insistia e o povo pecava. Ou seja, em sua pregação, Estevão falou muito sobre o Velho Testamento e nada do Novo, porque não existia o Novo Testamento naquele tempo. Estevão falou sobre a chamada de Abraão, explicou como o patriarca demonstrou a fé e obediência nas promessas de Deus. No entanto, ele enfatizou a rejeição ao escolhido do Senhor quando José foi traído por seus irmãos. A gente pregou aqui uma vez que o Velho Testamento ele era todo voltado para quem? Para Cristo, para Jesus. José, quando foi vendido por moedas de prata, quem que foi vendido por moedas de prata? Você vai ver que Estevão, quando ele está pregando, ele não fala nenhuma vez o nome de Jesus. Nenhuma. Por quê? Porque todo o Velho Testamento era sombra para o Messias. Então tudo que Estevão falava sobre os dias de Abraão que viu Jesus, sobre José ser vendido pelos irmãos, quem que foi vendido, meu Deus? O próprio Cristo. Então Estevão, diante do Sinédrio, naquele momento, ele falou de Moisés. Estevão apontou para como líder dos hebreus foi rejeitado pelo povo, mesmo tentando protegê-lo. Estevão, ele entendeu que Moisés foi um predecessor do próprio Cristo. Assim como o povo rejeitou a Moisés, assim o povo, a gente hoje rejeitamos a Cristo. Como que a gente rejeita? Como eu sempre falo, pelos nossos interesses, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Na igreja primitiva não tinha escolha, eles estavam todos os dias unânimes no templo, a Bíblia diz assim. Todos os dias. Eles não tinham escolha. Por que eles não tinham escolha? Porque na visão deles não tinha o que escolher, eles tinham só desejo por Cristo. Quando você tem escolha é porque você tem mais opções, sim ou não? A igreja primitiva não tinha escolha, porque o anseio deles era Cristo. Estude os puritanos. Diz a história que não houve e nem haverá um povo tão temente à palavra de Deus quanto os puritanos. Não houve e nem haverá um povo tão temente à palavra quanto os puritanos. Por isso que eu amo muito a história dos puritanos. E a gente tenta ao máximo se espelhar neles. Amém? Estevão também falou sobre o tabernáculo. Desde a época que era utilizado no deserto. Depois, quando ele foi levado na liderança, depois que ele foi levado na liderança de José para a terra prometida, até os dias de Davi, ali eles adoravam a Deus dentro de tendas. Até o momento que Davi falou assim, olha, não pode eu morar em palácios e o meu Deus morar em tenda. A Bíblia diz que Davi se preocupou em construir um templo. E Deus falou para Davi, não, Davi, você não vai construir porque as suas mãos estão sujas de sangue. E a Bíblia diz que Salomão constrói o templo, mas Deus falou para Davi, assim como você, Davi, se preocupou com a minha casa, eu vou me preocupar com a tua. Por isso que eu digo para vocês, se preocupe com a casa de Deus. Não estou falando de estrutura não, pessoal. Esqueça. Esqueça, você não sabe o dia de amanhã. Eu estou falando, se preocupe com a igreja. A igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Amém? Vocês são a igreja. Por isso que eu me preocupo muito com vocês. Pastor, é áspero? E muito áspero, mas desculpa o que eu vou falar agora. Quando um pai chega ao ponto de bater num filho, é porque o filho estava merecendo. O filho merece. Porque talvez o filho... Não é, eu sei que não é todos, pessoal, não é todos. Eu tenho membros de Deus aqui dentro? Tem membros de Deus dentro da igreja Semácola? Claro que tem. Mas tem membros que não têm Deus? Responda por mim. Tem membros que não têm Deus aqui dentro? Claro que tem. Claro que tem. Se eu falar que todos têm Deus, eu vou estar mentindo, meu Deus do céu. Então,
Se o pai que repreende o filho é aquele que ama, você pode ter certeza que a maior marca do amor que eu sinto pela minha igreja é a correção, é a oração, quando eu estou sozinho com Deus. Deus sabe que muitas das vezes na minha oração não consigo pedir nada para mim. Nada, é sempre por vocês. E eu cito o nome de cada um que está aqui, Eu cito nas minhas orações o nome de cada membro e eu cito nas minhas orações, pedindo para Deus abençoar vocês. Eu sei que no outro dia que eu pregar, talvez a palavra vai doer, mas você não sabe o quanto que eu amo vocês quando eu estou sozinho, meu Deus do céu. Vocês não sabem o quanto que eu oro por vocês quando eu estou no meu sozinho. Vocês não sabem. Então, quanto mais a gente mostrar o caminho da verdade, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, se o pastor com um cajado exorta a ovelha para que ela não saia do aprisco, é porque os dias são maus. Você pode ver que a Bíblia diz que os dias são maus. É onde a apostasia está tomando conta, aonde o abandono da fé está tomando conta. Quantas pessoas já abandonaram a fé? Vocês estão aqui, nós sabemos disso. Mas talvez tem pessoas aqui dentro que estão aqui, mas abandonaram também a fé. E talvez sentam na cadeira, ouvem a palavra, mas abandonaram a fé. Abandonaram a Deus, abandonaram o Cristo que os salvou outrora, que ouviram a palavra da verdade. Amém. Ou seja, com isso, como eu falei, Estevão, ele chamou a atenção para a verdade de que o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E que a ideia de um Deus estático e localizador, um Deus que está estacionado por uma parede, era equivocada. Então, quando você sair daqui, não vai ter mais Espírito Santo aqui. Quando você sair daqui, não vai ter mais presença de Deus aqui dentro. Isso aqui vai continuar vazio, um mero local abandonado. Quando você sair daqui, não vai ter mais nada aqui que possa te salvar. Não vai ter palavra, não vai ter mais nada, meu Deus do céu. Porque o Espírito Santo vai com você. Amém? Por isso que Estevão mostrava a importância de não se apoiar em templo, de não se apoiar em estrutura, de não se apoiar naquilo que você pode ver. Mas Estevão mostrava a realidade daquilo que o crente, o homem, tem que se apoiar naquilo que ele não pode enxergar. Ou seja, por fim, Estevão, usando metáforas com base no Antigo Testamento, denunciou a rebeldia espiritual daquele povo. Ele demonstrou que aquelas pessoas não eram regeneradas. Isso significa que as pessoas que acusavam Estevão de blasfêmia estavam agindo da mesma forma que seus próprios antepassados idólatras que se rebelaram contra a liderança de origem divina. Estevão estava falando assim para os judeus: olha, vocês estão agindo da mesma maneira que os seus pais lá atrás, os seus antepassados agiram com as lideranças espirituais, com Moisés, com Jeremias, com Ezequiel. Da mesma forma, da mesma maneira. Ou seja, Estevão mostrou àqueles homens que, assim como seus antepassados tinham perseguido os profetas que anunciaram a vinda do Messias, agora eles haviam traído e se tornado assassinos do próprio Cristo. Aqueles judeus assassinaram o próprio Cristo. Ao ouvirem essa grave acusação feita por Estevão, aqueles homens ficaram completamente enfurecidos. A Bíblia diz que eles fechavam o ouvido. Se você continuar lendo a história de Estevão, era como eu pregando agora. Aquele povo que estava, eles botavam a mão no ouvido, fechavam o ouvido e falavam para Estevão calar a boca, para Estevão parar de pregar, que eles não queriam mais ouvir Estevão. Saíam enraivados, pegavam pedra para atacar Estevão. Mas eles sabiam que não pode matar ali, tinham que matar fora da cidade, senão eles seriam amaldiçoados. E a Bíblia diz que um rapaz jovem, que era membro da igreja de Jerusalém, cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de fé, foi levado pelos judeus, que é aparentemente de Deus, levado para o lado de fora de Jerusalém. E ali fizeram o quê? Apedrejaram Estevão. Mesmo assim, Estevão fez uma grandiosa declaração que ficaria perpetuada nas páginas da Bíblia. Ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Olha como Estevão tinha intimidade com Deus.
Quando levaram ele para ser martirizado, ele olha para o céu aberto, ele olha o próprio Cristo à destra de Deus. E quando começam a apedrejar a Estevão, ele, talvez, o nosso lado humano, a nossa raça caída, quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão não falou assim: meu Deus, amaldiçoa esse povo aí, eles não sabem o que estão fazendo. Não. O que Estevão falou? Senhor, não impute sobre eles esse castigo. Quem que falou isso na cruz? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que? Eles não sabem o que faz. O mesmo espírito que Estevão tinha, eu não vou continuar, tinha muito mais coisa para pregar aqui. Mas o mesmo espírito que Estevão tinha é o mesmo espírito que estava sobre Cristo. A importância de você ser cheio do Espírito Santo. A importância de você ser cheio daquele que pode te levar muito além do que apenas ficar sentado numa cadeira. Se Cristo te salvou, meu amigo, você vai ter prazer de levar esse Cristo para aqueles que estão mortos. Amém? Se Cristo me salvou, eu vou ter prazer de levar esse Cristo que me salvou para aqueles que estão caídos, dentro da minha casa, no meu trabalho, talvez até dentro da igreja, porque a gente chegou numa dura realidade que a gente tem que evangelizar até os evangélicos. É ou não é? Infelizmente. É que nem eu sempre falo, se a gente tiver que pregar a palavra realmente como está escrita, a gente não vai suportar, pessoal. A gente não vai suportar. Se Deus tivesse que fazer o que Ele fez no passado e fizesse hoje, a gente não vai suportar. Não adianta, a gente não vai suportar. Ainda eu estou sendo razoável com vocês. Mas se você ler a Bíblia e entender do que se trata, do que eu estou falando, você não vai suportar. Se você pedir para que Deus pudesse abrir os seus olhos um dia, para você poder ver o que é o mundo espiritual, você não suportaria. Você ficaria louco. Você ficaria louca, mulher. Homem, você ficaria louco. Ou você viria de joelhos para a igreja, da sua casa, joelhos sangrando. Você estaria aqui, se possível, todo dia. Se você pudesse enxergar o que é o mundo espiritual. Mas a gente não pode. Eu, por experiência própria, eu já falei aqui, eu acho que eu já contei, eu acho que eu já contei, que teve uma vez que eu tive uma visão, eu estava dentro do carro. Não somente uma vez, tem testemunha aqui também, ocular, que viu. Aliás, não viu o que eu vi, mas viu o quanto eu fiquei atônito naquele momento. Quem não sabe, teve um dia que eu fui expulsar um demônio lá na ilhota, e era meia-noite. Eu expulsei um demônio lá na ilhota. E quando eu estava saindo da casa dessa mulher que estava manifestada com demônio, eu saí da casa dessa mulher, meia-noite na rodovia. Na minha frente estava uma obreira no banco do carona e do outro lado estava a irmã daquela mulher que estava manifestada. E eu estava no banco de trás, sentado. E eu estava com meus braços abertos, encostado no banco. Meia-noite, uma rodovia escura. Era só mato, fechado, escuro. O que eu vou falar aqui é diante de Deus, eu quero que Deus me mate se eu estiver mentindo. E a gente andando de carro, e aí logo à frente, eu olho para o mato, e naquele mato eu vejo um negócio enorme, maior que essa coluna, gigante, saindo do mato correndo, um jeito de correr assim, igual um monstro, não sei, algo muito estranho, vindo do mato, longe, lá longe, vindo correndo, gigante, maior que essa coluna, correndo, e eu, com os olhos arregalados assim, olhando para aquilo atônito, quando ele foi atravessar o asfalto, atravessou o nosso carro e batemos naquele negócio. Quando a gente bateu, a guria perdeu o controle, jogou o carro para o estacionamento. Quando ela saiu do carro e eu ali, agoniado, desesperado, porque só eu vi aquilo. Ela saiu do carro, ela olhou à frente do carro dela, todo batido. E eles não viram nada, só eu vi. Um negócio maior que essa coluna, um bicho muito grande, saindo correndo do meio do mato, tentou nos matar. Amém? O mundo espiritual, ele é muito mais real do que você pode imaginar. A gente estava subindo um monte, está aqui algumas testemunhas, os jatos, os obreiros. A gente subiu, orou, a importância da oração. Eu não sei se foi o dia que o Maico e a Dona Rose estavam também, foi aquele dia? Não. Então acho que eles não.
Quem que estava aquele dia no monte? Algumas pessoas estavam com a gente. Subimos, oramos. Quando a gente desceu, lá na frente eu vi uma ponte. Já viu aquela pinguela que é com corda de madeira e corda de cipó? Só que ela não era assim. Ela era assim. E debaixo dela passava um riacho com águas cristalinas. E a luz da lua iluminava aquele riacho. Aquela luz amarelada iluminava o riacho. E a gente andando, e eu conversando com eles, a gente andando, daqui a pouco, na minha frente, eu olhei, não tinha mais ponte, eu olhei para trás, não tinha mais ponte, eu falei assim para eles, tá, e a ponte que a gente passou agora? Passou que ponte? Meu Deus, a gente acabou de passar por uma ponte agora. Não passou, não passamos por... Eu vi uma ponte na nossa frente. Até hoje eu não sei explicar para vocês o que significa aquilo. Mas que Deus queria falar alguma coisa, Ele queria. Porque foi logo depois que a gente saiu da oração. Amém? Então, pessoal, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que você pode imaginar. Certa feita, Jesus dormia, Jesus acorda, ora por Pedro. Pedro, no outro dia de manhã, acorda, Jesus fala assim, Pedro, essa noite o diabo tentou cirandar sua alma, mas eu roguei ao Pai para que ele não te faça mal nenhum. Então, cuidado, gente. Talvez o diabo está tentando te cirandar e o pastor de joelho no chão. Mas só a oração do pastor não é o suficiente. Você também tem que me ajudar. Você também tem que ajudar o pastor em oração, por favor. Os membros mais antigos, que eu tenho mais antigos, fervorosos na fé, com o Espírito Santo, com o Espírito de vida, ore por essa igreja. Por mais que talvez chegue um momento que você não vai mais entrar nessa, mas em outra, você não sabe. Por mais que chegue um momento que você não vai frequentar mais a igreja sem mácula, talvez outra, você não sabe, eu não sei. A gente não sabe o dia de amanhã, mas que o dia que você frequentar um outro ministério, você possa compreender a palavra e ser cheio do Espírito Santo e não fique somente estacionado, sentado numa cadeira. Que você não faça isso, mas que a gente possa ter o mesmo Espírito que houve dentro de Estevão. Amém? Era para ter membros aqui que já era para ser obreiro já faz muito tempo. Mas, enfim, amém, pessoal? O Espírito Santo o sabe. Não vamos reter essa sabedoria, esse Espírito que nós temos dentro da gente. Vamos levar os cativos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.